noite, bom dia a todos. Vamos agora para a palavra do Senhor. E vamos meditar nessa manhã no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24, que diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Amém? Essa passagem fala sobre adoração e durante essa semana eu fiquei meditando na lição que a gente teve na escola bíblica sobre Abraão, né? Que a gente estava estudando lá. E no finalzinho falava dos altares que Abraão tinha levantado ao Senhor, e ficou muito isso na minha mente. Quando o irmão Davi falou, eu fiquei, o que é que eu vou levar? E eu fiquei assim, o que é que eu posso trazer? Mas ficou isso na minha cabeça direto. Eu sei, então vou falar sobre adoração, sobre altar, que é tão importante nas nossas vidas, né? Se a gente for ver desde o início da Bíblia, da história, sempre passou pelo altar, de levantar o altar ao Senhor de adoração. E hoje não é diferente. Naquela época, quando eu estou na escola bíblica sobre Abraão, eles levantavam um altar físico, né, de adoração ao Senhor. E o interessante é que Abraão, a gente sempre conheceu ele como nosso pai na fé, mas a gente percebe, entende que ele não era somente um homem de fé, mas também um verdadeiro adorador, porque em diversas situações da vida dele, não somente na bonança, mas também em situações difíceis, que ele teve que ser provado a sua fé, ainda assim ele também estava levantando um altar de adoração ao Senhor. Hoje nós sabemos que o altar é o nosso coração, não é mais um altar físico, é o nosso coração diante de Deus, né? E aí a gente começa a entender e a compreender como é importante essa adoração ao Senhor, não somente nos momentos bons da nossa vida, mas em qualquer situação, em qualquer circunstância, o Senhor, ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós devemos nos chegar ao Senhor com o coração quebrantado, como um verdadeiro adorador. Como nessa passagem aqui, quando a mulher samaritana questionava ao Senhor qual lugar que se deveria adorar a Deus, se era em Jerusalém, se era naquele monte. Mas o Senhor fala para ela, o Senhor Jesus, que o que importa é a adoração em espírito e verdade. Não é o local que eu estou, como ela estava ali questionando, mas como eu estou diante de Deus. Como está o meu altar, o meu coração diante do Senhor. Eu estou tendo de fato uma entrega verdadeira a Deus. Eu estou vivendo em obediência verdadeiramente ao Senhor Deus, porque a palavra do Senhor, né, Paulo nos fala que não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a adoração é muito mais do que cantar. Às vezes a gente quer limitar a adoração ao ato de louvar, de cantar, de estar clamando ali, mas é muito mais do que isso. A adoração é uma vida de entrega verdadeira a Deus. E é isso que o Espírito Santo ele procura, verdadeiros adoradores, aqueles que estão adorando ao Senhor em espírito e em verdade, com o coração quebrantado, o coração contrito. E isso é muito importante, né? Paulo, em Romanos 12, 1, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No altar físico, as pessoas ofereciam um sacrifício que chegasse como um cheiro suave até Deus, e Deus respondesse com fogo. A gente viu o exemplo de Elias, né, que ele fez um altar e esperava que Deus respondesse com fogo, e ele fez. Antes ele preparou todo o altar, limpou, consertou, para que Deus pudesse manifestar o poder dele naquele momento. E aqui Paulo nos adverte, nos chama a isso, nós apresentarmos ao Senhor um sacrifício do nosso corpo, vivo, santo e que seja agradável a Deus. A nossa vida deve ser um sacrifício contínuo ao Senhor. Viver de forma que o nosso modo de viver, o nosso modo de falar, nossas ações, seja verdadeiramente uma adoração ao Senhor. E que isso seja agradável a Deus, que possa chegar a nossa vida de entrega a Ele, de obediência, possa chegar diante do Senhor como um sacrifício vivo e agradável, que possa chegar ao Senhor e Ele possa responder
com fogo sobre as nossas vidas, com poder sobre as nossas vidas. E aí talvez você possa parar e pensar: como está o meu altar diante de Deus? Como está o meu coração diante do Senhor? O meu altar, ele está tudo bem? Está tudo certo? Deus está se agradando do meu modo de viver? Eu tenho realmente entregado verdadeiramente a minha vida ao Senhor? De fato, Cristo vive em mim e eu vivo de acordo com a palavra do Senhor? De acordo com a vontade de Deus para a minha vida? E se por acaso a gente olhar e ver que falta ainda alguma coisa que precisa ser consertada no altar, no nosso altar, que hoje nós possamos olhar, passar pelo... O Espírito Santo está passando, ele está olhando os nossos corações. E quando ele olha para o meu coração, quando ele olha para o seu coração, o que ele está vendo? Um altar que está verdadeiramente limpo, puro, santo, ou nós precisamos ainda consertar o nosso altar? Então o Senhor nos convida a nós olharmos como está o nosso altar diante dele, o nosso coração, o nosso modo de viver. E se há necessidade da gente consertar o altar, esse é o tempo da gente consertar. Se falta alguma coisa que precisa ser tirado, a gente tem que orar e pedir ao Espírito Santo que trabalha em nossas vidas para nos ajudar a nós aliarmos a nossa vontade com a vontade de Deus, tirar do nosso coração, do nosso altar, aquilo que ainda nos impede de ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, de nós nos sermos verdadeiros adoradores, para que o Senhor possa manifestar o poder dele sobre as nossas vidas. Então, meu amado irmão, você que está ouvindo essa palavra, que você possa colocar-se diante de Deus e pedir ao Senhor que Ele esquadrinhe o seu coração, que Ele lhe mostre aquilo que precisa ser tirado, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que possa ser consertado. O Espírito Santo, ele nos auxilia, mas o papel de tirar e de mudar depende muito de nós, né? Nós queremos mudar isso em nossas vidas, que nós possamos olhar para dentro de cada um de nós, do nosso coração, e pedir direção ao Senhor e revelação ao Senhor, para que nós possamos consertar aquilo que de fato precisa ser consertado. Eu lembro muito do hino Q77 que fala, né, que quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, que nós possamos colocar tudo diante do altar de Deus, a nossa vida, a nossa maneira de viver, e que a nossa vida seja um altar de adoração ao Senhor, independente das circunstâncias, sejam momentos difíceis, momentos de bonança, em qualquer situação, porque a adoração, a gente adora a Deus pelo que Ele é. Que nós possamos continuar adorando ao Senhor pelo que Ele é, não de acordo com as nossas emoções, mas por aquilo que Ele é e tem sido em nossas vidas.